Boa noite, JD, Paz do Senhor Jesus. Vamos lá para a nossa meditação da madrugada. Nessa feita vamos meditar, examinar no livro de Josué, capítulo 1, como vencer o desânimo. Eu vou apresentar aqui 6 maneiras, diante da palavra de Deus, que você poderá vencer o desânimo na sua vida. O livro de Josué, capítulo 1, oferece orientações valiosas para vencer o desânimo. Então aqui estão algumas lições que podemos aplicar em nossa vida. Número 1. Receba a promessa de Deus. Josué, capítulo 1, do versículo 2 ao 3, Deus prometeu a Josué que estaria com ele e lhe daria sucesso. Lembre-se de que Deus também fez promessas para você. Então você tem que relembrar as promessas que Deus fez a você, para que assim você possa vencer o desânimo. Porque quando Deus renova suas promessas na sua vida, fé e força vai brotar dentro de você e vai fazer com que você possa caminhar e sair do estado de desânimo. Vamos para a segunda aplicação desse texto. Não tenha medo. Josué capítulo 1, versículo 9. Foi o que Deus falou. Deus ordenou a Josué que não tivesse medo, pois ele estaria com ele. Quando enfrentamos o desânimo, é comum sentir medo e insegurança. Então você deve lembrar que Deus está com você. Quando você lembra-se que o Senhor está contigo e Ele sempre vai dizer a você, para você não ter medo, mas você deve ser forte e corajoso em enfrentar as situações da vida, as lutas, os problemas, as tempestades. Imagine se o apóstolo Pedro, quando ele ouviu dizer que Jesus era aquele que estava andando em meio à tempestade, ele não temeu, porque Jesus deu uma palavra de ordem. Então ele andou por cima das águas. Mas quando ele teve medo, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas clamando a Jesus por socorro, Jesus ergue a mão e tira Pedro ali do fundo do mar. Então não tenha medo. Assim como Deus falou com Josué, seja forte e corajoso. Vamos agora para o ponto número 3. Ele diz, ser forte e corajoso. Então, para você vencer o desânimo, você tem que ser forte e corajoso. O versículo 6 e o 7 diz, Deus exortou a Josué a ser forte e corajoso. O desânimo pode nos fazer sentir fracos e sem coragem, mas lembre-se de que você é forte e corajoso não em sua própria força, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Para enfrentarmos as situações da vida, para enfrentarmos o inimigo da nossa alma, devemos ser fortes, usar as armaduras de Deus, ser forte e corajoso para vencer as adversidades. Quem está gostando, dê um glória, dê um amém, porque quando damos glória a Deus, fortificamos a nossa fé. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ponto de número 4. Medite na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus ordenou a Josué que meditasse na lei de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus é uma fonte de força e inspiração. Você deve ler e meditar, examinar a Bíblia regularmente. Em vez de você ficar em contos de carochinha, em historinha para boi dormir, você deve ler a palavra que é viva e eficaz. A palavra, ela não se renova, a palavra é nova todos os dias. Porque se ela se renovasse, então isso quer dizer que ela foi velha, mas ela é nova. Quem se renova somos nós, com a palavra que é nova em nossas vidas. Então, se você quer vencer o desânimo, você deve meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos para 5
estratégia para você vencer o desânimo baseado dentro da Escritura, no livro de Josué, capítulo 1, ao versículo 9. Não se desvie da obediência. Olha aí, Josué capítulo 1, versículo 7, Deus ordenou a Josué que não se desviasse da obediência, ou seja, a lei de Deus. O desânimo, ele pode nos levar a desviar do caminho correto. Então você deve lembrar, JD, de que a obediência a Deus é fundamental para vencer o desânimo. Porque se Deus manda você ir para a esquerda e você vai para a direita, você desobedece. O desânimo vai fazer com que isso aconteça, projetando você para a desobediência. Quando nós estamos desanimados, não conseguimos fortalecer a nossa fé, não conseguimos ouvir a voz de Deus e acabamos desobedecendo os seus mandamentos. E para encerrar, lembre-se da presença de Deus. Por quê? Porque em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus prometeu a Josué que estaria com ele por onde quer que ele fosse. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele ainda deixou o Consolador para estar conosco, juntamente conosco, dentro de nós. Lembre-se de que Deus está sempre com você, mesmo quando você se sente desanimado. Então, ao aplicar essas lições, você pode vencer o desânimo e encontrar força e inspiração em Deus. Esse foi o momento da nossa reflexão da madrugada, examinando a Escritura. Se você está desanimado, que você possa aplicar essas lições na sua vida, pôr em prática, então você poderá vencer o desânimo com a ajuda de Cristo e com o Espírito Santo. E não esqueça, sempre dando glória a Deus para fortalecer a sua fé. Esse foi mais um momento examinando a Escritura.